parte da torcida do Flamengo é formada por alucinados, né? E na mídia também. Na mídia também. Na mídia e os influencers. Tem gente que acha que tudo se resolve na porrada, no grito, e não é assim. Eu acho que o time de futebol com investimentos como o Flamengo tem que ser cobrado, sim, por jogo de qualidade. Mas nem sempre você vai conseguir jogar tão bem, especialmente quando você está no processo de construção ou está numa fase de instabilidade. O Flamengo são as duas coisas. Esse não é um time pronto, não é um trabalho tão longevo, um trabalho que começou no ano passado como um tapa-buraco, e esse ano, sim, de uma maneira mais efetiva. O único título possível, o Flamengo ganhou de forma invicta, sem levar gol com o time principal, então foi bastante convincente. É o estadual, mas cumpriu ali bem o seu papel, né? E tem agora um momento ruim. Como o Palmeiras também não tem um momento bom. 6 últimos jogos do Palmeiras, o Palmeiras jogou mal contra o Vitória, ganhou de 1-0, uma partida fraca, jogou mal contra o Flamengo, 0-0 horroroso, os dois foram péssimos. Esse com o São Paulo foi outro lixo de jogo, 0-0 segunda-feira, né? Perdeu para o Internacional e teve 2 vitórias com gol no final, uma espetacular, com o primeiro tempo muito ruim contra o Del Valle, né, também. E ontem, outra vez, um jogo abaixo do Palmeiras, contra o time de segunda divisão. Só que o Palmeiras, além do trabalho ser mais longevo que a torcida acreditar, não vejo na torcida do Palmeiras um volume de pessoas que vai à derrota, que fiquem com ódio no olhar. Você via as imagens, quando a transmissão mostrava ali os caras na torcida do Flamengo quarta-feira, o sujeito que ligasse a TV, o computador ou o celular para ver o jogo e acabou, apito final, o cara ligou na hora do apito final e falou: nossa, o Flamengo foi eliminado por esse time aí, esse Amazonas, né? Como o Racing pateticamente foi eliminado ontem pelo Talheres, que não é o principal, é o Talheres, ali de perto de Banfield, ali, o genérico, que conseguiu perder por 2-1. Isso que é vexame. Você ganhar o jogo e vaiar da maneira que vaiaram uma vitória é um negócio que não existe, gente. O cara ficar irritado com o nível de atuação, reclamar, questionar, criticar o técnico, tudo isso está perfeito, tem que criticar mesmo. O Tite tem que fazer alguma coisa para mudar, os jogadores merecem críticas, alguns em especial, mas daí a reagir daquela maneira, como uma vitória, isso não existe. Isso é devaneio, é loucura, é coisa de gente que parece que vai para o estádio levando algum problema, né, no bolso, né, ou na mochila, e chega lá, o cara bota tudo para fora, porque não tem o menor cabimento. Todas as críticas são pertinentes, mas a eloquência, o ódio no olhar, cara, as pessoas estavam furiosas. E o detalhe, é um pouco de desconhecimento de futebol. O Flamengo fez um segundo tempo horroroso contra o Botafogo, perdeu o jogo. É muito pouco provável que o time que vem de uma derrota reaja e faça um grande jogo logo 3 dias depois. Muito improvável isso. Muito improvável. Não estou aqui minimizando. Acho que todas as críticas são pertinentes. Mas o tom, o exagero, a pedida de cabeça do técnico, isso é devaneio, é maluquice. Lá no meu canal eu fiz uma pergunta depois do jogo aos muitos que estavam ali criticando violentamente o Tite e tudo mais. Qual técnico que vocês contratariam? Já que vocês têm tanta ideia, têm tanta opinião, né? Então sugiram, qual técnico? Nenhum nome apareceu, nenhum nome razoável, factível, só nomes de zoeira: Ney Franco, Valdemar, Joel Santana, que é aquela piada boba que o cara faz, que não tem nem mais a menor graça, que é tão óbvia, a piada nem inteligente né? Ou então assim, traz o Klopp, traz o sei lá quem, traz o Xabi Alonso. Cara, aí é falta de noção total. Você vê o nível de desconhecimento de futebol. O cara sério fala: não, um nome só que eu me lembro que foi colocado que seria possível, que é o Carlos Carvalhal, que é um técnico português que o Flamengo já tentou e está sem clube. Mas mesmo assim, alguém acha que o Carlos Carvalhal vai chegar com a varinha mágica do Mago Merlin e plim, de repente o time começa a jogar melhor do que o time do Jesus de 19? Não é assim. Ele teria também que fazer uma adaptação, levaria um tempo. Mas o Milito rapidamente conseguiu. O Milito já empatou em casa com o Criciúma. O Milito virou o jogo contra o Atlético, contra o Cruzeiro na final, mas o título quase escorreu pelos dedos, que é normal também. É normal. É um começo de trabalho do técnico do Atlético. E a gente não sabe como é que o time vai se comportar daqui para frente. É muito curto esse recorte. Ano passado, nessa altura, o Botafogo começava a galopar para disparar na liderança. No final, o que aconteceu? Né? Então, são situações assim, de muita precipitação, e a torcida do Palmeiras não tem essa maluquice. Né? Essa maluquice. E se existem influências palmeirenses que só reclamam, eles não têm a capacidade de influenciar a torcida, que tem parte dos que falam do Flamengo. E o Tite, curiosamente, ele sai da Copa do Mundo como ainda o melhor técnico brasileiro, né? Numa clara demonstração que o Brasil vivia uma crise de técnicos sem precedentes. Porque o trabalho do Tite na Copa foi ruim. Na minha opinião, foi pior nessa Copa do que na Copa anterior. E a gente
o técnico da seleção brasileira em 2 Copas, a exposição do cara é tal, a gente ficou falando, né? A voz do Tite entra na geladeira, a voz. E as pessoas, não é só a torcida do Flamengo, fora quem era torcedor do Corinthians, que tem uma devoção quase automática em relação ao que o Tite fez pelo clube dele, as demais pessoas têm uma série de restrições às situações que o Tite viveu na Copa do Mundo. Ele tem uma certa rejeição nacional, que talvez ele tenha subestimado nas atitudes, no vocabulário, no colocar os auxiliares para falar ao lado dele, nas teimosias de sistema de jogo. Eu recebi várias mensagens logo depois do gol do Vinícius Júnior contra o Bayern de Munique, gente, terça-feira, falando do Tite. O Vinícius Júnior, na seleção brasileira do Tite, jamais estaria na diagonal entrando entre os zagueiros para fazer um gol de centroavante. Estaria lá na ponta esquerda, no trilho, como às vezes está o Bruno Henrique. Esse é só um exemplo. E acho que o Tite não é só uma revisão de modelo de jogo, que eu acho urgente. O time estático, tal, cara. Não é o torcedor do Flamengo que não suporta. Ninguém suporta. Ninguém suporta. É um desperdício de talento, muitas vezes em função do sistema. E o Flamengo de hoje, para mim, é um desperdício de talento. Mas não é só no campo, é na fala, é na comunicação. E acho que o Tite precisa de fato mudar, mas mudar mesmo, não só em campo. Não é só. Eu acho que essas demonstrações que a gente tem tentado entender dos influencers, dos torcedores, às vezes são mais espontâneas que estratégicas, sabe? O cara vai falar para derrubar o técnico, para ganhar clique. Às vezes é uma questão espontânea que o cara não suporta. Não suporta. E a gente teve várias manifestações espontâneas entre nós durante a Copa do Mundo. A gente não suportava, né? Lembra? No nosso pós de bola? A gente não suportava. E, de novo, talvez o Tite tenha subestimado o que aconteceu com ele em termos de imagem durante a Copa do Mundo. E eu discordo. Ele, para mim, agora eu estou vendo mais de perto, não pode ser considerado, sem alguma discussão, o melhor técnico brasileiro em atividade. Mas não pode mesmo. Gente, ninguém aguenta mais isso. Isso o Flamengo viu com o Domenech, isso o Flamengo viu com o Paulo Souza, isso o Flamengo viu com o Sampaoli e viu com o Vitor Pereira. Não é possível que só porque ele, professor Adenor Bachmann, que é um desastre para esse elenco do Flamengo, já foi provado, o elenco já mudou e continua não sabendo jogar e não gostar de jogar em posicional, e ele insiste com o mesmo sapato, número 38, para um pé 42. Então é o seguinte, ou o Tite faz uma autoanálise, se prova um bom treinador, capaz de ter mais do que um sistema de jogo, e muda, e volta para um 4-4-2, que foi como o Flamengo ganhou todos os seus títulos desde 2019, ou então o destino dele é o cadafalso. A arquibancada já sentenciou de maneira bem clara ontem e não volta atrás, a menos que o Flamengo mude o sistema e comece a fazer uma coisa que não fez desde que acabou o Campeonato Carioca, jogar futebol. Para mim não há discussão sobre isso. O jogador é culpado. O jogador é culpado porque o treinador não soube treinar. Porque os caras sabem jogar. Desaprenderam? Não desaprenderam. E olha, Marília, eu no início também achei, como você está falando agora, que o posicional, eu até brincava, dizendo que o Tite flertava com o posicional. Não era um técnico totalmente posicional. Mas à medida que o tempo vai passando, ele vai se tornando cada vez mais Sampaoli, Paulo Souza, Vitor Pereira e Domenech. Ontem foi uma coisa lamentável. Teve uma hora que ele tinha 4 ou 5 atacantes enfiados dentro da zaga do Amazonas, imagina, do poderoso Amazonas, da muralha do Amazonas, e Léo Pereira, Fabrício Bruno, Alan e os laterais trocavam passes, um ao lado do outro, para depois tentar enfiar uma bola na chamada superioridade numérica. Então é o seguinte, ontem ele foi Sampaoli do início ao fim. Eu ontem, vendo o Flamengo do Tite jogar, pensei que estivesse diante do Flamengo de Sampaoli. Ele está piorando. E o pior é que quando ele falou, depois da segunda derrota, da derrota para o Botafogo, em que ele disse que era preciso dar um passo atrás, o Tolinho aqui se animou, disse, opa, ele vai rever os conceitos. Eu também achei. Todos nós. São dois tolinhos. Pois é, vai vir com o quadrado no meio-campo, gente. Vai voltar para o quadrado no meio-campo e vai jogar com dupla de ataque. Não, pelo contrário.
Ele voltou mais posicional do que nunca. E quando ele diz, então, que é trabalho, significa trabalhar mais para fazer esse sistema que não deu certo com ninguém, dá certo com ele. É muita pretensão. Essa que é a questão. É muita pretensão. Ele precisa voltar a jogar da forma que jogavam o Jorge Jesus e Dorival Júnior. Jorge Jesus muito melhor que o Dorival, mas o Dorival também conseguiu fazer esse time do Flamengo ganhar dois títulos importantíssimos. O Dorival ganhou 2 títulos importantíssimos em menos tempo do que o Flamengo do Tite, que já está com 7 meses. Então, só para você ter uma ideia, quer dizer, é tempo, são os processos. Tem a turma que adora torcer por processo, né? Nós temos uma parte da mídia que adora, é torcedora de processo, de ciclos e de coisas do gênero. Essa turma que estava defendendo os processos precisa se tocar de que, com menos tempo, o Dorival ganhou a Copa do Brasil e a Taça Libertadores. Quanto à dupla de ataque, ô Marília, seja ela qual for, no momento eu diria que é Pedro e Bruno Henrique, porque o Cebolinha está machucado. Mas talvez seja Pedro e Cebolinha. Ou talvez, quando o Gabigol recuperar a forma física, quem sabe Pedro e Gabigol. O fato é que negócio de 4-3-3 com 2 pontinhas abertos na ponta, abertos nas extremas, não funciona nesse time do Flamengo. Pela enésima vez, está dando com os burros na água. E o Tite, aparentemente, não quer admitir. Vai cair. Se ele continuar insistindo nisso, vai cair. E eu já tenho até o meu substituto ideal. Chama-se Felipe Luiz, que está dirigindo o Sub-17 e tem um potencial gigantesco de treinador. Tem tudo, na minha opinião, para repetir Paulo César Carpegiani, que também era um craque daquele time de 80 e depois se tornou técnico vitorioso, ganhando, enfileirando Libertadores, Mundial e Brasileiro. Acho que o Felipe Luiz, hoje em dia, faria muito mais bem ao Flamengo do que o Tite.